É muito bom viajar, é muito bom estar de volta. Foram dias bons, mas nós tentamos chegar semana passada e vir para a igreja, mas foi impossível. Mas durante a semana já tivemos as nossas atividades com a igreja e agradecemos a Deus por esse tempo de reforço, para que a gente possa dar sequência às atividades. Gálatas capítulo 4, de 12 até 20. Gálatas capítulo 4, de 12 até 20. Sejam como eu sou, porque também eu sou como vocês. Isto é o que lhes peço, irmãos. Vocês não me ofenderam em nada, e vocês sabem que eu lhes preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E por mais que a minha enfermidade na carne lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo e nem desgosto. Pelo contrário, me receberam como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a felicidade de vocês? Porque posso dar testemunho de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Será que, por dizer a verdade, me tornei inimigo de vocês? Esses que se mostraram tão zelosos em relação a vocês não estão sendo sinceros. O que eles querem é afastar vocês de mim, para que vocês se interessem por eles. É bom ser sempre zeloso pelo bem e não apenas quando estou com vocês, meus filhos. Por quem, de novo, estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Bem que eu gostaria de estar agora aí com vocês e falar em outro tom de voz, porque estou perplexo com vocês. Está dando um pouquinho de microfonia, quem está? Esta é a carta de Paulo, que ele defende com dureza o Evangelho de Cristo Jesus. Esta também é a carta de Paulo que transformou a vida de Martinho Lutero. Então, amanhã, dia da Reforma, a gente não pode dizer, pelo menos, de citar essa situação. Esta foi a carta, então, que abriram os olhos espirituais de Martinho Lutero, e que ele dizia ser a epístola ou a carta com quem ele se casou. Foi a carta que transformou a sua maneira de enxergar a maneira de servir a Deus. Então, quando ele leu esta carta e percebeu que todos aqueles sacrifícios, flagelos e regras de obrigatoriedades que ele fazia para tentar manter a sua salvação nunca seriam suficientes, porque ele era pecador. E ele entendeu que só a justificação de graça em Cristo Jesus poderia fazer isso. Então ele tem uma transformação, e é quando ele inicia a tentativa de reformar a igreja. Então, quando a gente olha para esta história, a ideia inicial de Lutero não era romper com a igreja romana da época. A ideia inicial de Lutero era de reformar, de consertar os equívocos pelos quais a igreja havia entrado na sua história. E tendo esta leveza, então, de sentir-se salvo pela misericórdia de Deus em Cristo Jesus, ele, no dia 31 de outubro de 1517, na porta do castelo de Wittenberg, ele afixa as suas 95 teses ou 95 propostas de discussão para que houvesse uma mudança na igreja da época, então. Nós, então, comemoramos esse ano 505 anos de história de início da nossa reforma protestante.
É claro que os motivos de Lutero eram um pouco diferentes dos motivos de Paulo. A essência é a mesma, mas Paulo estava combatendo nesta carta um regresso ou uma ida daqueles convertidos a preceitos da Bíblia, da lei mosaica, e Lutero estava querendo que a igreja saísse de uma série de regras que tinha sido inserida na história para que as pessoas fossem salvas, não só por meio de Cristo Jesus, mas Cristo e mais alguma coisa. Então, a essência da mudança que Lutero queria está, assim, baseada e fixada, primeiramente, nesta mensagem de Paulo aos Gálatas. E, por isso, então, ela é uma carta que faz parte da história e da vida de Lutero. Quando nós olhamos os versículos anteriores que tratam, versículo que diz aqui respeito a retornar aos rudimentos fracos e pobres do mundo, versículo 9, que Paulo diz, eu fiquei pensando um pouco naquilo que tinha acontecido com aqueles crentes gálatas. Eles não conheciam a lei de Moisés, conheceram Cristo Jesus, converteram-se a Cristo Jesus, aceitaram por fé a justificação, mas depois de um tempo, por ensino falso, eles estavam não retornando às regras deles, mas retornando ou indo para as regras da lei. Então, como a gente já viu, 3 principais preceitos da lei, os falsos mestres queriam que fossem guardados: circuncisão, dieta alimentar e calendário judaico. Ou seja, se eu me circuncidar, eu me torno judeu. A mensagem final desses judeus era: você só pode se converter a Cristo Jesus se primeiro você for um judeu. E a mensagem do Evangelho é que Cristo Jesus não veio para salvar só judeus. Veio para salvar judeus, gentios, homens, mulheres, escravos, livres, pobres, ricos. Cristo Jesus veio para salvar os seus. Até esse ponto da carta, Paulo parece, ou está, um pouco duro e enérgico. Então a gente percebe que algumas palavras são palavras um pouco mais pesadas, quando ele chama os Gálatas de sem juízo, no capítulo 3, insensatos, sem raciocínio, que não estão pensando. As perguntas que ele faz são perguntas que levam à reflexão, que levaram aqueles crentes à reflexão, que também nos levam à reflexão hoje, era para entender como é que iniciou a nossa história com Cristo Jesus. Então, por 3 capítulos inteiros e um grande pedaço aqui, um bom pedaço do 4, Paulo trabalha com esta dureza, olhando para a gravidade desses crentes abandonarem a pureza do Evangelho. É isso que Paulo fez até agora. No texto de hoje, parece que Paulo dá uma amolecida geral. Assim, parei tudo agora e passa a colocar o seu coração e mostrar qual era a sua relação real com esses crentes. E a expressão que ele dá aqui, talvez as mães entendam muito melhor do que nós pais, né? Quando ele diz que de novo está gerando, sentindo dores de parto. Então, aquilo que Paulo sentia por esses crentes da Galácia era alguma coisa bem próxima do que uma mãe sente por um filho. É isso que ele queria transmitir na sua mensagem aqui. Ele mostra todo o seu zelo, todo o seu cuidado por esses crentes. Então, esta porção da carta traz uma série de mensagens bem pastorais, da relação do pastor com o seu rebanho e da relação do rebanho com os seus líderes. E é daqui que a gente vai tirar hoje aplicações nesta direção, do nosso relacionamento dentro da igreja com a liderança e o nosso relacionamento da liderança com os crentes. Este é o nosso caminho desta noite. Ele inicia aqui, o nosso versículo 12, sejam como eu sou, porque também eu sou
como vocês. Isto é o que lhes peço, irmãos. Então, este versículo de transição aqui, um versículo um pouco difícil da gente entender, porque Paulo começa a tratar de igualdade agora. Então, se até agora ele veio descrevendo que ele era apóstolo, que ele tinha autoridade, que ele tinha um chamado de Deus, e poderia trazer uma impressão de diferença entre ele e aqueles crentes, agora ele diz, não, vamos usar aqui uma mensagem mais igual. Na verdade, eu sou igual a vocês. Igual a vocês em quê? Primeiro, na justificação, na maneira em que ele foi salvo. Então, se a gente fizesse a leitura como aqueles cristãos faziam das cartas, a gente ia ter uma sensação diferente, porque a carta era trazida à igreja e era lida inteira. Então, eu sei que a gente acaba, às vezes, pegando algumas partes da carta, não pega outras, e talvez a gente não sinta o conjunto inteiro. Mas, até agora, Paulo vem defendendo o seu ministério, o seu chamado, a sua conversão, e mostrando como ele pregava um evangelho que os apóstolos em Jerusalém pregavam. Ele falou assim, existe aqui, então, uma autoridade apostólica, mas na minha relação direta com a igreja, eu sou tal qual todos vocês, nós somos iguais, salvos da mesma forma, independente dele ser apóstolo e judeu, ele foi justificado pela graça em Cristo Jesus, e foi libertado das regras do judaísmo, assim como eles foram libertados dos demônios, quando foram convertidos a Cristo Jesus. Então este é um conjunto de coisas que a gente precisa entender, para perceber como é que Paulo está chegando. Se bem que ele já mencionou isto há uns versículos atrás, dizendo, não há grego nem judeu, não há homem nem mulher, não há escravo nem livre, porque todos são um em Cristo. Então ele já vem apresentando isso no seu texto, mas agora ele se aproxima e fala, como é que foi o nosso relacionamento? Como é que foi quando eu cheguei até vocês? Como é que vocês me receberam? E aí ele começa a descrever qual foi esta reação, ou a relação criada com a chegada de Paulo na Galácia. Eu sei que alguns devem estar aflitos, mas descansem o seu coração, vai ter tempo de você saber o que está acontecendo. Eu acho que eu vou fazer uma aplicação disso aqui no final, tá? Vou improvisar uma aplicação aqui. Quando Paulo, então, começa a descrever aqui a sua chegada na Galácia, ele diz, olha, parece que a ida de Paulo para a Galácia não estava programada, não era efetivamente uma estratégia dele, mas ele fala que chegou até eles por causa de uma enfermidade física. E a enfermidade física que ele descreve aqui, diz que poderia ter sido para eles, ou era para eles, uma provação, uma questão de desprezo e desgosto. E aqui a palavra é nojo. Então, quando Paulo chegou na Galácia, doente, e não se sabe qual, existe aqui algumas possibilidades, e a possibilidade mais forte é de que ele estivesse com um problema sério nos olhos, porque ele diz aqui que, se fosse possível, vocês teriam até arrancado os próprios olhos para darem para Paulo. E a gente precisa começar a imaginar, e eu não quero trazer nenhum desgosto, como ele diz aqui para vocês, mas imaginar que Paulo estava com uma enfermidade que deformava sua feição. Então, se a gente pensar aí numa forte conjuntivite, só para você ter uma ideia, e o olho todo remelento de manhã, né, grudado, fechado. Agora imagina que essa situação de Paulo era mais grave, que a sua infecção devia ser mais forte, e talvez ele tivesse pus, e você sabe que o pus não traz um odor, porque ele diz aqui que as pessoas sentiam nojo, ou cuspiriam ao vê-lo, mas que aqueles crentes da Galácia, quando receberam a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus, ficaram tão felizes, que nem estes problemas que Paulo tinha fizeram diferença para eles.
Eles olharam para Paulo como se fosse um anjo de Deus, como se fosse o próprio Cristo trazendo a mensagem de salvação. Então, o que Paulo faz é um belíssimo apelo à experiência de relacionamento inicial dele com os Gálatas. Quando ele chegou na cidade, quando ele chegou na região, pregou o Evangelho de Cristo Jesus, aqueles crentes se converteram, tiveram um relacionamento íntimo com Deus, sentiram uma alegria, uma paz tão grande no coração, que a enfermidade de Paulo e os seus problemas não faziam a menor diferença. O normal seria ele ser rejeitado, mas ele foi acolhido e amado. E essa era a sensação que ele passava, que ele passou aqui. Ele falou: olha, eu estou até irritado. Ele fala assim, que vocês não me ofenderam em nada. Mas, na verdade, a gente percebe que existe uma preocupação, transformada um pouco em irritação, quando Paulo chama eles de insensatos, de que mudaram muito rápido de opinião, que deixaram para trás esta felicidade encontrada, tanto na relação com Paulo, quanto na relação com Cristo. Então, Paulo chama a atenção deles, tocando-lhes o coração, para que eles voltem à realidade da conversão, e de como esta mensagem e o mensageiro foram recebidos naquela ocasião. Depois disso, Paulo faz uma sequência, e são as duas perguntas, né? O que aconteceu com essa felicidade? Então Paulo fala, alguma coisa transformou a visão de vocês. O que é que aconteceu com a felicidade de vocês? E depois ele faz uma segunda pergunta no 16, será que por dizer a verdade me tornei inimigo de vocês? Algumas verdades foram ditas por Paulo, aqui na epístola e talvez em outros momentos. E, às vezes, quando a gente diz verdades, elas podem ofender pessoas. E, quando as pessoas se sentem magoadas com a mensagem, elas podem fechar os seus ouvidos. Paulo fala, o que está acontecendo? De um amor a ponto de tirar os próprios olhos para me entregarem e de me considerarem um anjo de Deus ou como o próprio Cristo, a mensagem sendo trazida, agora eu me torno inimigo? Esta é a pergunta. E aí ele passa a mostrar um outro lado desta relação. Ele mostra como foi a atitude dele para com esses crentes. E fala daqueles que têm pregado um evangelho que não o evangelho verdadeiro, o evangelho pervertido. Estes se mostram tão zelosos em relação a vocês, não estão sendo sinceros. Então agora ele faz o ataque direto àqueles líderes que estão lá. E aí ele vai falar o pouco do que eles querem, na verdade. Eles querem que aqueles crentes sejam afastados de quem prega a verdadeira mensagem. Aqueles falsos mestres querem que os crentes sejam afastados de Paulo, da verdade que Paulo pregou, da verdade do evangelho. E aqui a gente precisa olhar que tem um contexto muito forte aqui, que Paulo é apóstolo de Cristo Jesus, e que a mensagem, as pessoas autorizadas a trazerem a verdadeira mensagem de Deus para o povo, eram os apóstolos, e que esses falsos mestres que rodeavam as igrejas, eles estavam deturpando a mensagem dos apóstolos. Então, quando Paulo fala aqui, ele não fala só como um pastor, mas ele fala como um apóstolo. Mas, como pastor, ele tinha zelo pelo bem e pelo desenvolvimento daqueles crentes. Então, quando eu olho o Paulo, o apóstolo, ele tem sim a condição de apontar o erro desses homens, porque ele sabia que ele e os outros apóstolos tinham a prerrogativa de trazer a mensagem de Deus para a igreja. Então ele faz esse levantamento baseado nisto. E aí ele diz bem que eu gostaria de estar com vocês e poder falar em outro tom. Nada como conversa pessoal.
e nada como ouvir o tom. Eu gosto de uma ilustração que o reverendo Hernandes coloca em um dos sermões dele, que o menino está nos Estados Unidos estudando e manda um telegrama, porque ele está meio sem dinheiro, e o pai abre o telegrama e lê, e fica transtornado. Começa a ficar irritado dentro de casa. A mulher falou: amor, o que está acontecendo? Esse menino aqui, olha o que ele me mandou aqui. Pai, manda dinheiro. Quem ele pensa que é e quem ele pensa que eu sou? Ela falou: não, acho que tem algum engano aqui. Me dá o telegrama aqui. Aí ela pega o telegrama e falou assim: não, amor, aqui está escrito: pai, manda dinheiro. Outro tom. A forma em que colocamos as verdades também, elas podem ser difíceis de serem entendidas. E Paulo foi duro na carta, e talvez sim ele tenha alguma preocupação daqueles crentes terem ficado magoados em algum problema, em algum momento da carta. E ele fala assim: então eu gostaria de estar com vocês e poder expressar isto ao vivo. Poder expressar isso falando com vocês. E quando a gente ouve as pessoas falar, a gente percebe a entonação da voz e a gente sabe como esta mensagem está chegando. Se nós tivéssemos lido, então, esta carta desde o início, a gente teria uma visão e teríamos que fazer algumas perguntas para nós mesmos, em relação àquilo que nós pensamos da liderança, aquilo que nós pensamos dos pastores da igreja e aquilo que a liderança, professores e pastores pensam dos membros. E eu tenho uma série de perguntas, acompanhando aqui um pouco de que Paulo faz, uma série de perguntas que eu elaborei para que a gente refletisse em todos os ensinos que nós aprendemos até agora, dentro deste livro e do contexto dos ensinos de Paulo em Gálatas. E a primeira pergunta que eu gostaria que você refletisse é: como temos levado a vida cristã? Como? E o que é a vida cristã para nós? É ser membro de uma igreja? É pertencer à igreja? É vir de vez em quando à igreja? Como que é a nossa atividade de relacionamento cristão? Eu venho à igreja por causa que é uma regra para quem é convertido, e quando eu cumpro esta regra eu faço pontos com Deus? Ou eu venho à igreja porque estar com o povo que Deus resgatou gratuitamente faz bem à alma, traz crescimento espiritual, é o momento em que venho para adorar o Deus que me salvou gratuitamente? Como é que é a minha relação de crente? Como é que eu trato minha vida cristã? Como é que eu tenho levado a minha liberdade em Cristo Jesus? A carta toda diz que nós somos livres em Cristo Jesus. E quando eu penso que eu sou livre, eu posso fazer o que eu quero. Só que durante todo o tempo da carta, apesar de Paulo falar de liberdade, ele fala de vida com Cristo, ele fala de salvação, ele fala de reconhecimento, ele fala de gratidão, ele fala de darmos a Deus a devida glória. Ele vai dizer lá no capítulo 2 que ele aprendeu que ser salvo e justificado de graça em Cristo Jesus redundava em viver para Cristo, que o salvou de graça. Então ele dava valor à sua salvação muito superior à sua vida, não só pelo que nós teremos no futuro, mas ele já dava para o aqui e agora. Então, assim, qual é o reflexo de vida cristã que Paulo quer passar para aqueles crentes, queria passar para aqueles crentes e quer passar para nós hoje? Vida cristã é deixa o barco rolar, ou existe alguma coisa a mais que eu preciso fazer? Não para ser salvo, mas para glorificar aquele que me salvou gratuitamente. Temos procurado agradar a Deus e ao nosso Salvador Jesus com as atitudes. Paulo tenta tratar até da questão do seu tom de fala,
da transmissão de verdades. E aí a pergunta que eu faço: nós hoje temos cuidado das nossas atitudes? As nossas atitudes glorificam a Deus? Nos preocupamos com quais atitudes Deus gostaria que nós tivéssemos? Essas têm que ser reflexões que nós precisamos fazer diante de tudo que Paulo colocou até agora em Gálatas. E essa pergunta eu sei que é legislar em causa própria, né? Quando a gente pergunta aqui, temos valorizado nossos líderes, pastores, professores e pessoas que se esforçam para os ministérios, para que os ministérios da igreja desenvolvam? E essa é uma pergunta que às vezes é difícil fazer. Seria mais fácil se eu estivesse em outra igreja e fazendo essa pergunta para crentes que são pastoreados por um pastor colega. Mas eu preciso fazer a pergunta para vocês. Vocês acham que é simples e fácil, que não se gasta tempo o preparo de mensagens, aulas, estudos? Vocês acham que é simples e fácil? Vocês acham que isso demanda pouco ou muito tempo? Muito tempo. E aí, quando alguns cristãos chegaram aqui na igreja nos últimos anos, a pergunta que eles me fizeram foi a seguinte, e se você estiver presente hoje, me perdoe, tá? Não seja meu inimigo, porque eu vou falar uma verdade. Mas eu ouvi algumas vezes, ele falou assim: pastor, é impressionante como os crentes que são da igreja, eles não vêm nas atividades da semana, de quarta-feira ou escola dominical, com a qualidade de estudo que são apresentadas nesta igreja. Era isso que eu ouvia. E aí, os cultos de quarta-feira estavam repletos. Andando o tempo, e a gente se habituando a algumas coisas, nós realmente não temos regras. Você não vai no céu, para o céu, você não é salvo porque você vem de segunda a quarta, domingo de manhã e domingo à noite. Não é esta a questão, não é regra. Mas qual é o valor que você dá para o desenvolvimento espiritual da sua vida? E como é que você olha para a história de pastores que se dedicam a trazer mensagem bíblica para a vida de vocês? E eu não queria, e não vou olhar para ninguém, eu vou olhar para o Janderson lá, né? Isso fica mais fácil. Mas para a gente pensar um pouco, qual é o valor? E às vezes eu me pergunto, assim, o que é que eles estão fazendo em casa na quarta-feira à noite? O que é que eles estão fazendo em casa na segunda-feira à noite? O que é que eles fizeram no sábado à noite que os impediu de vir no domingo de manhã? O que é que eles fizeram hoje? Foram votar e não conseguiram vir para a igreja? Eu acho que olhar para os líderes que zelam pela vida de vocês é sim, também dar assistência àquilo que é ensinado. Então, eu sei que hoje tinham menos pessoas na classe de escola dominical, sei que a classe de mocidade estava mais vazia. Ela fala assim: pastor, mas o senhor vai pegar no pé de alguém? Eu não vou pegar, e pessoalmente eu nunca vou descer daqui, com exceção de alguns, né, que de vez em quando eu pergunto: onde é que você estava que você não veio, né? Mas com muito carinho. Mas eu nunca vou fazer esta cobrança pessoal. Mas eu queria que você fizesse a reflexão de o quanto você valoriza aquilo que é ensinado numa igreja. E eu gostaria que você fizesse uma avaliação sincera da sua vida e olhar para as mensagens que são pregadas nesta igreja. Procuramos, e aí eu vou dizer com propriedade, todos nós que tomamos esse púlpito, que damos aula de escola dominical, procuramos, sim. E eu estou pensando em professores de criança. Os professores preparam aula para as crianças durante a semana, preparam o cultinho. Alguns, e aqui depois eu vou reverter, né, a mensagem, mas alguns gastam horas na semana inteira. E vocês pais, têm só que trazerem os seus filhos à escola dominical ou ao culto à noite, para que possam participar
do ensino. E vocês fazem o quê? Ensinam os seus filhos a não participar das atividades da igreja. Eu estou aproveitando o coração de Paulo na carta de Gálatas para colocar o meu para fora. Porque essas são as sensações que sim, a gente passa. E às vezes a Raquel sai de casa e vem e chega na quarta-feira e fala: bem, você não fica triste? Eu falei: olha, bem, eu fico feliz porque já houve dias nesta igreja de quarta-feira que estávamos presentes no culto. Pode levantar a mão. Eu, a Piedade, a Tida e a Deusair. 4 pessoas para um estudo. 4 pessoas. Só que eu preciso entender que aqueles que vêm é aqueles que estão sendo motivados por Cristo Jesus a crescerem espiritualmente. Eu gostaria que você fizesse reflexões a respeito disto. Mas agora também eu pego professores e pregadores. Se o povo precisa vir, se as crianças precisam vir, se os adolescentes precisam vir, como é que vocês estão preparando aquilo que é trazido? O quanto vocês têm se preparado nas suas lições para que as crianças tenham alimento sólido para a idade delas? O quanto vocês têm se preparado para que adolescentes, jovens e adultos tenham alimentos que desperte crescimento espiritual, desejo de santificação e aproximação de Deus? Então, aqueles que servem na igreja, qual é a disposição, o amor que vocês têm em servir aos que estão na igreja? Eu acho que tudo isso faz parte. Então, precisamos sim de uma liderança consciente e zelosa das atividades da igreja, do ensino, da pregação bíblica pura, mas também precisamos de que os crentes, os membros da igreja, tenham disposição e desejo de acompanhar todas as atividades de ensino e oração da igreja. Senão a igreja não tem sentido. Se vocês não vierem, eu não preciso nem preparar sermão. Então nós precisamos uns dos outros, precisamos aprender a desenvolver a nossa vida. Nós temos que basear todas as nossas aulas na pureza do Evangelho de Cristo Jesus. E eu disse que Paulo amoleceu o coração nessa parte da carta, e eu acho que eu endureci. Mas eu gostaria que vocês refletissem um pouco no valor que vocês dão ao ensino bíblico. Aqueles que ensinam e aqueles que são chamados para também ouvirem da mensagem que é preparada. Que vocês possam priorizar o estar com Deus em união com os irmãos na adoração, em estar com Deus nos seus lares. E cuidado, você pode ser um semi-desigrejado. Ah não, pastor, mas eu oro em casa e assisto os vídeos. Culto de adoração é presencial. Esse negócio aqui é novidade. Nós adoramos na unidade. Eu vi algumas igrejas na época de pandemia fazer Santa Ceia, cada um na sua casa. Nenhum sentido. Comunhão, tempo junto, exercício de crescimento cristão, meios de graça. Bíblia, oração e comunhão. Que Deus abençoe vocês, que Deus desperte vocês, e eu só agradeço a Deus por alguém um dia, começando lá talvez com um pregador inglês chamado Dr. Martin Lloyd Jones, que começou a pregar de forma expositiva e sequencial. E quando a gente pega um livro para pregar sequencialmente, é o que está, e a gente tem que falar no que está. E quando a gente tem que falar mesmo aquilo que a gente nunca escolheria para falar, Deus tem uma mensagem. Assim, vim na igreja hoje, o pastor falou um monte de coisa para mim.
Não, é a sequência. Hoje é esse texto, se você vier a semana que vem, é a continuação dele. E aí é Sara e Agar. Aí é outra história. Mas se você veio hoje, é porque o Espírito Santo tem uma mensagem para o seu coração. E por falar verdades, eu não sou inimigo. Amo muito vocês. Senhor Jesus, nós te agradecemos esses instantes. Te pedimos, ó Pai, que tu estejas motivando o seu povo, abrindo-lhes o coração, a mente, despertando o desejo de servir-te, de ouvir a tua palavra, de reunirem-se para terem comunhão, sabendo que o exercício da comunhão é que desenvolve a nossa santificação. Ajuda-nos a valorizarmos aquilo que é importante para ti e colocarmos essas coisas à frente de outros valores que temos atribuído na nossa vida. Que nós possamos ser sensíveis a esses valores. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Eu queria que as crianças já descessem. Então eu vou inverter antes da ceia, estou bem, né? Antes da bênção, os avisos.